E começando a destrinchar o nosso assunto, a gente tem que entender que, de acordo com a filosofia hermética, o universo, ele basicamente é uma construção mental. Ele é uma construção mental de uma mente infinita, né? Que seria a mente do todo. Não vamos aqui querer dizer que o universo cria, ou que o todo criou o universo mais ou menos da mesma maneira que a gente cria um personagem para uma história, por exemplo. A gente vai tratar mais pormenorizadamente sobre isso um pouquinho mais à frente aí. Mas então ele seria essa construção mental do todo. E aí como que o todo ele tem essa capacidade, como que ele gerencia essa criação? É o que a gente vai ver a partir de agora. Vocês sabem que eu sempre gosto de trazer aqui um pouquinho de contextualização de outras fontes. Sempre tenho esse cuidado de trazer outras fontes. E a gente encontra um paralelo muito interessante sobre essa ideia no mito da caverna de Platão. Né? Apesar de estar pequenininho aí para vocês na live, eu acredito que vocês vão conseguir identificar aqui basicamente o desenho do que seria o mito da caverna de Platão. Né? Para quem não conhece, o mito da caverna de Platão, ele basicamente diz que existem aqueles homens ali atrás daquele muro, dentro da caverna, e eles só conseguem enxergar as sombras que estão sendo projetadas por aquela luz. E eles acreditam que aquelas sombras são verdade, que aquelas sombras são a realidade. E não é bem isso que acontece. Se vocês observarem, tem um lá que está fora da caverna, no mito da caverna, dessas pessoas que está presa consegue se desvencilhar então daquela prisão e consegue sair para ver o mundo verdadeiro, para ver o mundo real. E aí, no mito da caverna de Platão, ele volta para contar para os outros que aquilo que eles estão vendo não é a verdade, e os outros estão tão acostumados a saber que aquilo é verdade, tá tão interiorizado neles aquela verdade, que eles começam a atacar aquele que foi para fora da caverna e viu a realidade. Então, a luz da verdade, a luz do que é real, ela projeta as sombras pro mundo manifestado. Basicamente, essa é a ideia do mito da caverna de Platão. Nós, seres humanos, estaríamos nesse mundo apenas observando as sombras que estão sendo projetadas através da luz da verdade. Só que tem uma vírgula aqui, né, que a gente vai bater nesse ponto várias vezes ao longo da nossa explicação. Para Platão, o plano material ainda ele existe, né, de acordo com o seu mito da caverna. Né? As sombras, elas são projetadas sim, mas o mundo material ainda existe. E na filosofia hermética, o mundo material ele é entendido como uma ilusão, como algo irreal, algo que não faz parte da realidade do todo, tá certo? Então, só seria essa a principal diferença das duas teorias, das duas abordagens, digamos assim. Mas como eu sempre falo, como eu gosto de trazer para vocês outros contextos, eu achei interessante trazer aqui para vocês esse contexto do mito da caverna, que ele é bem interessante de trazer nesse contexto do universo mental. E aí, então, continuando o nosso assunto do universo como uma construção mental, a gente fatalmente vai chegar na primeira ideia de que, ok, então se o todo é tudo que existe e tudo está dentro do todo, logo o universo é o todo, certo? Não, errado. Por quê? Porque o universo ele é algo que a gente consegue verificar que está em movimento, tem criações de estrelas, explosões de estrelas, criações de sistemas solares, criações de galáxias, morte de galáxias e por aí vai. Então, o universo ele é caótico, ele está em movimento, ele, entre aspas, ele tem uma vida, digamos assim, própria, né? Bem entre aspas aqui. Mas esse movimento do universo configura que ele já foi coisas e que ele se tornará coisas diferentes do que eles são hoje. E segundo a filosofia hermética, isso é algo que não cabe para o todo. O todo, na filosofia hermética, ele é imutável. Ele não pode se tornar, ou não pode deixar de ser algo. Né? Ele sempre vai ser aquilo lá. Então, o universo, ele não é o todo, mas ele está contido dentro do todo. E aí, beleza. O universo está contido dentro do todo. É algo à parte do todo.
a parte que eu quero dizer que ele é uma criação do todo. Não entendo que o universo está fora do todo, porque não está. Como que o universo, então... Como que o todo, então, vai criar esse universo? A gente sabe, como eu falei para vocês, que o todo ele é imutável. Então, se ele é imutável, ele não pode se fragmentar e ele não pode criar nada fora de si mesmo, né? Então, como que se dá essa criação? Lembrando aqui, pessoal, que tudo isso que eu estou falando para vocês é longe de querer ser o dono da verdade, tá certo? Isso aqui é uma interpretação minha do que eu li, do que eu entendi sobre esse capítulo do Kaibalho. Por favor, se vocês têm uma ideia diferente, uma abordagem diferente, uma visão até religiosa diferente, por gentileza, eu peço humildemente que coloquem aí no chat para que a gente possa discutir sobre isso na hora que o nosso chat for aberto, tá certo? Então deixem aí, vão deixando aí as impressões de vocês sobre esse conteúdo no chat, para que a gente possa conversar sobre isso mais pormenorizadamente no final da live, tá certo?